O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. A primeira oração do cristão deve ser essa: vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Essa deve ser a primeira oração nossa, porque na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3, está escrito assim: que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pela força do Espírito Santo. Em Medjugorje, Nossa Senhora disse diversas vezes: filhinhos, vocês pedem muitas coisas, mas vocês esquecem de pedir o essencial, o Espírito Santo. Os biógrafos de Santo Tomás de Aquino diziam que ele invocava mais de 150 vezes o Espírito Santo, todos os dias. Pedir o Espírito Santo para cantar, pedir o Espírito Santo para levantar, pedir o Espírito Santo para andar no trânsito. Vai fazer uma prova, invoca o Espírito Santo. Vai fazer mais uma missa, invoca o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós estas vias: a via da fé, da esperança, da caridade, a via da perseverança. Abrir para nós estas vias que estão trancadas pelo desânimo, pelo abatimento, pela tristeza, pelas perseguições, pelas incompreensões. Abrir para nós essas vias, Senhor, as vias da virtude, das virtudes que Deus quer que nós trilhemos, porque hoje é o primeiro dia do ano. Não, Padre, hoje não é o primeiro dia do ano, não.
Primeiro dia do ano é dia 1º de janeiro. Nananina não. Existem duas formas de marcar o tempo. Os gregos chamavam, né, de Cronos, esse tempo que desdobra a nossa vida, e de Kairos, o tempo da graça de Deus. A liturgia é um Kairos, que se dá também no Cronos. Então a vida já vai passando. Antes você tinha 20, hoje você já tem 40. Antes você tinha 40, você já está com 60. Há 20 anos atrás você tinha 60, agora já está com 80. A vida está passando e nós precisamos aproveitar ciosamente o tempo, porque ele não volta mais. Como dizia aí um fulano, né? O tempo não para mesmo. E depois nós vamos ter que prestar conta de todas as nossas ações, toda a nossa vida. E o tempo do advento é esse tempo de graça, é um kairos, é um momento de penitência. Advento significa isso, uma expectativa, uma grande esperança da chegada, da vinda do Senhor, mas não uma vinda romântica, onde que a árvore de Natal, o Papai Noel, as compras, os Black Fridays da vida vai tomando lugar da essência de cada um de nós, que é o desenvolvimento na graça. E é isso que Deus quer fazer conosco. Advento é um tempo de preparação, é uma oportunidade que Deus está nos concedendo, porque Deus é bom, Deus é Pai, Deus é misericordioso, e Ele quer destruir em nós o corpo de pecado, as paixões, as más inclinações. Quando que a gente vai despertar, queridos, amados, que Deus nos criou para viver a sua vida divina? Deus nos quer santos, e a santidade nada mais é do que aquilo que está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20: vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Cristo é entusiasmado, Cristo é alegre, Cristo é feliz, a humanidade de Cristo é imaculada, Cristo é Deus, e essa vida divina quer ser derramada em nós. Romanos capítulo 5, versículo 8: porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Só que o Espírito Santo desculpe aqui, uma expressão mineira, o Espírito Santo é enjoado, ele não fica em qualquer casa não. Deus não habita um corpo sujeito ao pecado. Livro da Sabedoria, capítulo 1. E no livro da Sabedoria diz que o Espírito do Senhor foge daquelas pessoas que murmuram, foge daquelas pessoas que reclamam, que usa a sua liberdade, usa a sua energia para o negativo, sempre para criticar, sempre para apontar os defeitos dos outros, sempre para azedar o ambiente. O Espírito Santo foge dessas pessoas. Livro da Sabedoria, capítulo 1. Por isso é necessário cada vez mais renovar a vossa mentalidade, revesti-vos de Cristo. O advento é isso, o advento é Deus dizendo para nós, é o Pai dizendo: eu amo vocês, eu quero santificar vocês, eu quero fazer de vocês imagem e semelhança do meu Filho Jesus, eu sou por vocês. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não estou irado contra vocês, eu não estou bravo com vocês, eu não estou jogando vocês para escanteio. Quem faz isso com vocês é o pecado, quem faz isso com vocês são suas paixões desregradas, são as reclamações, são os demônios, é a sujeira desse mundo, é a concupiscência. Eu sou Deus, eu sou Pai, eu quero salvar vocês, eu quero perdoar vocês, eu quero santificar vocês, eu quero devolver a saúde da alma que o pecado roubou,
eu quero curar os vossos corpos dessas doenças que são decorrências também do pecado. Romanos 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte da alma, que é esse abatimento, e a morte do corpo, que são as doenças que já vamos carregando, muitas vezes desnecessariamente, porque tem coisas que vêm na nossa vida que nunca é vontade de Deus, são decorrência das desordens de uma vida desregrada. Deus é amor, Deus é Pai misericordioso. O advento é um tempo de misericórdia, mas o advento também é uma pequena quaresma. O advento é uma pequena quaresma. Vamos dizer? O advento é uma pequena quaresma. Por isso que nós nos vestimos de roxo, porque significa que tem coisas na nossa vida que tem que ser melhor arrumadas. Tem coisas que estão em desordem, estão desregradas. E quem vai nos ajudar nisso? O Senhor. Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto. Está vendo? O espírito está pronto. Tudo que você precisa para sair desse abatimento está nas mãos de Deus. Tudo que você precisa para parar com esse vício da reclamação, do murmúrio, do julgamento, está nas mãos de Deus. Tudo que você precisa para deixar, nós precisamos, você e eu, todos nós, quem tem ouvidos, quem tem coração, quem está respirando, todos nós, tudo que nós precisamos para deixar a gula, está nas mãos de Deus. A bebedeira, as orgias, as imoralidades, as iras, as discórdias, os partidos, as invejas, os ciúmes, tudo para destruir esse mal dentro de nós, ao redor de nós, está no coração de Deus. O Espírito está pronto, ou seja, a graça está pronta, mas a carne é fraca. Então, se a carne é fraca, e é mesmo, a nossa natureza, ela não pode nada por si mesma. Jesus deixou isso claro em João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Vamos dizer juntos? Sem mim nada podeis fazer. Nada quer dizer nada. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for na graça de Deus. Um casamento bem vivido é graça de Deus. Um sacerdócio bem vivido é graça de Deus. Uma homilia bem feita é graça de Deus. Uma mulher que sabe se vestir para ir na missa, para ir trabalhar, até para ir na academia, é graça de Deus. Um homem que tem postura é graça de Deus. Um homem que é fiel à sua família é graça de Deus. Um homem que não fica ouvindo conversa fiada de seitas, de sociedades secretas, não entra para esses negócios, é graça de Deus. A pessoa que tem sensibilidade, a pessoa que tem compaixão com o outro, tudo é graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que Jesus conquistou para nós, com a sua encarnação, morte, ressurreição, ascensão aos céus, é a graça de Deus. Mas quem que faz conta desta graça? Quem que quer progredir nesta graça? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. A última frase do coração de São Pedro: caríssimos, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o advento, isso é o Natal, isso é a igreja, isso é a Santa Missa. Padre, o que temos que fazer? O que temos que fazer? Acabamos de ouvir em Romanos 13, de 11 a 14. Vós sabeis em que tempo estamos, pois já é a hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. É isso mesmo. Quem já passou dos 50, quem já passou dos 60, tem gente que já passou dos 70, você está mais para lá, meu filho, do que para cá.
Quem já chegou nos 40, 45, já chegou na metade do caminho. Talvez tenha mais 20 anos, mais 30 anos de saúde, e olhe lá. Então o tempo está passando, o tempo não perdoa ninguém. É no tempo que se dá o desenvolvimento de uma pessoa ou a derrota de uma pessoa. Por isso está dizendo: com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Quanto tempo você tem de caminhada? Eu vou para 25 anos de caminhada. Faz 25 anos que eu vou na missa todos os dias. Faz 25 anos que eu comungo todos os dias. Vai fazer 10 anos de padre. Faz 16 anos que eu vivo uma vida religiosa, seminário e sacerdócio. E triste de mim não aproveitar esse tempo. Um tempo que Deus está me concedendo para ser menos Adão e mais Cristo, menos Eva e mais Maria, porque é nesse tempo que se dá a salvação, é no tempo que se dá a santificação. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Versículo 13, é o versículo da conversão de Santo Agostinho. Romanos 13:13. Procedamos honestamente como em pleno dia, nada de glutonerias e bebedeiras, nem orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Às vezes as pessoas pensam que gula é comer bastante. Não, a gula não é comer bastante. Esse é um dos aspectos da gula, mas uma pessoa pode ser gulosa comendo na hora errada, buscando prazer nos alimentos, esquecendo de ver a qualidade. Santo Agostinho diz assim: quando fores alimentar, quando fores comer, tome os alimentos sempre como remédio. Alimentar como remédio. Tem lá um bolo de aniversário de manhã, bolo de aniversário, Coca-Cola. Melhor você fazer um ovo mexido, né? Com um tomatinho ali, alguma coisa. Fazer um cafezinho sem açúcar. Não, mas eu quero a laranjada. Laranjada tem vitamina C. Tem 3% de vitamina C e 97% de açúcar. Isso é gula, porque a gente sempre escolhe o prazer. Busca o prazer, foge da dor. Busca o prazer, foge da dor. Então, o advento é tempo de você colocar sabedoria no teu prato, na tua mesa, no sono. E para isso nós vamos ter que fazer uma certa violência, porque desde os tempos de João Batista até os dias atuais, o reino de Deus é conquistado pela força, e são os violentos que o conquistam. Violência para dizer: eu não vou tomar esse refrigerante. Um mau hábito que as pessoas têm, infelizmente, é almoçar e jantar tomando aquela quantidade de suco, tomando aquela quantidade de refrigerante. Meu Deus do céu, todos os médicos, bons médicos, dizem o mal que faz a gente comer o arroz, o feijão, a carne ali, a mistura, tomando aquela coiseira por cima. Meu Deus do céu, Nossa Senhora. Glutonerias, bebedeiras. Padre não pode tomar uma cervejinha, não pode tomar um vinho. A Bíblia não condena a bebida, a Bíblia condena a bebedeira. E nós estamos num país de bebedeira, né, gente? Porque nunca vi nesse país quantidade de fábrica de bebida e de distribuidora em cada esquina, e latim, long neck. Agora tem 35 marcas de cerveja, 70 marcas de cerveja. Ah, mas a cerveja, se você tomar na dose certa, é até bom, que relaxa, equilibra alguns hormônios do corpo. Sim, na dose certa. Mas quem que toma uma long neck? Me diga. No meio de 1 milhão de pessoas, você acha 3 que tomam uma long neck. O restante toma uma caixa.
É isso que São Paulo está dizendo. Nada de glutonerias, nada de bebedeiras, nada de orgias sexuais. O que é orgia sexual, padre? É isso que está entrando na vida de todo mundo pela internet. Pornografia de tudo quanto é jeito, Instagram de tudo quanto é jeito, imoralidade de tudo quanto é jeito. São essas coisas que vai destruindo o ser humano, que a gente acha que não, que está ali todo dia na nossa mesa, está todo dia no bolso, o celular está todo dia no bolso, o computador está todo dia ali na mesa de trabalho, lá em casa, no escritório. Essas coisas vão minando a força do Espírito Santo em nós, vai tirando a alegria de viver, vai trazendo para nós o reino das trevas, vai nos afastando da santidade. Você sabe que os revolucionários, quando eles quiseram destruir os Estados Unidos da América, sabiam muito bem que a Guerra Fria, até mesmo a crise dos mísseis, etc., isso não fez tremer os Estados Unidos. Mas para enfraquecer os Estados Unidos, eles criaram a escola de Frankfurt, onde começou a inocular nas faculdades, entre os jovens, uma contracultura, vinda principalmente da música e da literatura. Ali começou a derrocada dos Estados Unidos da América. É assim na vida nossa. Às vezes a gente acha que o demônio vai vir aí que nem um lobisomem, a mula sem cabeça e não sei o que, o adultério vai destruir minha vida, meu sacerdócio, minha família. Às vezes não é isso, às vezes é a mesa, o que você come, o que você bebe, a hora que você dorme, a quantidade que você vê o celular. É isso que vai deixando uma pessoa, vai fazendo com que a pessoa vai saindo do caminho da santidade. Como diz Santo Agostinho, é mais fácil você mancar no caminho do que correr fora dele. Tem gente que está voando nos negócios, tem gente que está voando aí na pegação de gente, tem gente que está voando aí nos carros, nas viagens, correndo para o abismo. É preferível mancar no caminho, fazer o teu terço todos os dias, a tua confissão em dia, fazer pelo menos 1 hora de adoração ao Santíssimo nas quintas-feiras. Pelo menos qualquer católico médio deve fazer pelo menos 1 hora de adoração ao Santíssimo por semana. E nós, nessa agitação, nessa correria, às vezes a gente vai desperdiçando esse tempo que Deus está nos concedendo. Pelo contrário, nada disso, meus irmãos. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Termino. O Evangelho nos fala de castigos, nos fala de uma correção final, de um abalo desse mundo cósmico que passa. Aí alguém pode cair na tentação de dizer assim: a gente não sabe que hora que vai ser o fim do mundo, então o mais importante é viver a nossa vida. Vamos viver a nossa vida, porque o fim do mundo ninguém sabe quando vai ser, ninguém sabe. Mas o fim do mundo não é tão importante quanto o fim que a gente pode ter hoje mesmo, o fim da alegria, o fim da santidade. Se a gente cai num pecado, tristemente, a gente perde a luz espiritual, a graça não está em nós. Esse é o fim do mundo, essa é a morte repentina que Jesus está dizendo no Evangelho. Ficai atentos, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Nós devemos viver cada dia da nossa vida como se fosse o último. Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40, lembra sempre no dia da tua morte e jamais pecarás. Isso é o advento, é um Deus de amor que vem dizer para nós: eu não estou com raiva de vocês, eu não quero fazer justiça contra vocês, eu quero derramar minha misericórdia, para vocês receberem o meu Filho que vem nesse Natal, num tempo de graça, num Kairos. Se preparem, eu estou dando esse tempo de preparação. Se você precisa da confissão, eu sou Pai misericordioso. Se você precisa de uma virtude, qual virtude que você precisa? A temperança, principalmente, para a gente vencer esses vícios, esses condicionamentos do alimento, da bebida, da comida.
Agora mais as telas também que temos que vencer, as tentações da carne, na área da nossa afetividade, da nossa sexualidade. Deus está dizendo: eu sou por vocês, eu quero dar essa graça para vocês. Você está precisando de perdoar, pedir perdão, sair desse ressentimento, dessa mágoa? Também estou do teu lado. Deus é nosso amigo, Deus quer nos corrigir, Ele quer nos reformar para uma festa linda que tem, que é o Natal. Termino, é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, vai ter um concurso de carro aqui, dia 24 de dezembro vai ter um concurso de carro, e agora vocês têm que levar o carro de vocês, porque leva o carro naquele concurso, vai ser por ano, vamos ver a cor do carro, o ano do carro, qual que é a montadora do carro, leva lá que vai ter um concurso, vai ter vários prêmios, olha, vai ter muito dinheiro derramado ali, pode ajudar você a pagar as contas, virar o ano. Aí você vai dizer assim: nossa, mas eu estou com meu carrinho aqui, rapaz, mas se fosse para levar, né, nesse concurso, eu tinha que levar primeiro no mecânico, eu tinha que dar lavar ele, tinha que polir, tem que bater aqui, tem que arrumar, tem que trocar o óleo, eu tenho que ajeitar esse carro aqui, o para-brisa não está bom. Aí é como se alguém dissesse assim: então tá bom, vai ser lá dia 24, o concurso lá de carro, você tem de hoje até o dia 24 para você arrumar esse teu carro, e o que você gastar, pode mandar para mim que eu faço o Pix para você. É isso. O carro é o mesmo, é esse carro que você tem, não é outro, é esse aí. Ah, então, meu carro é maravilhoso, padre, porque eu tirei ontem, está 0 bala, está 0. Não sei se você sabe, todo carro um dia foi 0 bala, não foi? E agora ele está do jeito que está, e os que estão novinhos estão se desgastando, já estão indo. Então, muito mais importante do que um automóvel é a nossa alma, nosso coração, e Deus quer restaurá-lo, Deus quer renová-lo, Deus quer transformá-lo, e o tempo que Ele nos dá é o tempo do advento. Vamos acolher esta pequena quaresma, esse pequeno tempo de penitência, numa preparação séria, saudável, disciplinada, porque podemos virar o ano 25 para 26, melhor do que estamos agora. Hoje é o primeiro dia do ano da graça, acabou de virar o ano da graça, o Kairos, e nós queremos aproveitá-lo bem. É hora de despertar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos ficar em pé, dar conta do que cremos, né? Do que celebramos, do que oramos, do que acolhemos, da santa revelação de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com alegria cantemos o nosso ofertório.